Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Rorato e hoje eu vou falar sobre a relação entre os Estados Unidos, mais especificamente o Donald Trump, que é o atual presidente, e o BRICS. BRICS, para quem não sabe, é uma associação de alguns países, entre eles o Brasil, que é um dos fundadores, junto com a Rússia, a China, Índia e depois, alguns anos depois, entrou a África do Sul também. Isso aconteceu lá em 2006, a fundação, e se não me falha a memória, em 2013 a África do Sul também entrou. Além desses 5 países, outros 6 países já estão participando como convidados das reuniões do BRICS e como prováveis futuros participantes. O BRICS congrega grande parte do PIB mundial, uma boa fatia do PIB mundial, e também quase 50% da população do mundo está dentro desse grupo. E o Donald Trump, por sua vez, está se sentindo ameaçado. Ele está assustado e em contrapartida, como não poderia ser diferente, ele ameaçou que iria sobretaxar todos os países do BRICS, os 5 países já membros efetivos e os 6 aspirantes candidatos a serem membros no futuro próximo. O lado ruim do BRICS é que, em primeiro lugar, até agora não conseguiu decidir muita coisa. Inclusive nessa última cúpula que eles tiveram aqui 3 dias reunidos no Brasil, inclusive sem a presença do presidente da China, sem a presença do Vladimir Putin, que se ele sair da Rússia ele vai preso, porque ele tem uma ordem de prisão internacional contra ele por crimes contra a humanidade, por conta da guerra contra a Ucrânia e outras autoridades. Mas esses caras mandaram representantes e participaram, pelo menos o Vladimir Putin participou por teleconferência, participou online da reunião. Mas não chegaram a muitos consensos. O principal consenso dessa última reunião foi justamente em defesa do meio ambiente, foi a coisa mais produtiva que conseguiram, principalmente em virtude da COP30, que vai acontecer no final do ano, em novembro, em Belém, também aqui no Brasil. Isso é bacana, aliás, o principal item da pauta para qualquer tipo de reunião depois obviamente, do fim das guerras insanas que estão acontecendo. O segundo principal item de qualquer pauta de reunião de cúpula de países tem que ser obrigatoriamente a preservação do meio ambiente, a preservação do planeta Terra, o combate ao aquecimento global, o combate ao desmatamento, o combate a todo tipo de dano, por menor que seja a nossa natureza, porque senão a humanidade não vai conseguir sobreviver e nenhuma outra espécie de vida, inclusive a vegetal. Então é fundamental que esse tipo de preocupação aconteça entre os líderes. Mostra que eles estão sensíveis a esse problema que assola o mundo e que já está afetando. Todos sabem que a temperatura média da Terra nos últimos 100 anos já subiu quase 2%. E isso é suficiente para, por exemplo, segundo os cientistas, extinguir milhares de espécies de vida, seja marinha, seja vegetal ou animal. Mas, voltando ao aspecto político do BRICS, o Donald Trump, com a sua arrogância de sempre, como não poderia ser diferente, está fazendo ameaças. Por enquanto ele está trucando. Por exemplo, os aumentos das taxas, dessa guerra fiscal que ele iniciou lá no começo do seu mandato, lá em janeiro, fevereiro, a partir do dia 20 de janeiro que ele tomou posse, ele ainda tem
oscilado nas suas declarações, não tem sido extremamente radical, seguro, mas tem feito muito barulho. Algumas sobretaxas que entrariam em vigor agora no começo de julho, ele adiou para o mês que vem. E vamos ver o que acontece no final. O fato é que essa queda de braço não é salutar, não é boa para a economia mundial, não é boa para a economia dos Estados Unidos, não é boa para a economia de país algum. E o resultado disso, os prejuízos afetam invariavelmente os mais pobres, não só os países mais pobres, mas sobretudo e desgraçadamente as pessoas mais pobres de todos os países, inclusive do norte da América, dos Estados Unidos. Vamos esperar que isso, enfim, essa outro tipo de insanidade de guerra fiscal implantada pelo negacionista Donald Trump esfrie, que os ânimos se esfriem de ambos os lados, até porque os demais países que estão se sentindo ameaçados estão, obviamente, ameaçando retalhar ou já retalhando. E outra coisa, só para finalizar, ainda com relação ao BRICS, o que chama a atenção é que esse novo bloco formado aí pelos países já citados, ele tem mais ditaduras e mais governos tiranos fazendo parte, inclusive com a representação populacional bem maior do que democracias. E isso também é tão assustador quanto qualquer grupo terrorista lá do Oriente Médio, só para vocês terem um patamar, uma forma de comparação. Esperamos que isso também não se consolide de forma negativa, muito pelo contrário, esperamos que se consolide de forma positiva, mas o que assusta mesmo é que, por um lado, o Brasil poderia, enquanto democracia plena, poderia influenciar positivamente nos vários aspectos e características do regime democrático os demais países que são chefiados por ditadores. Só que não podemos esperar isso, evidentemente, do atual governo, que a tendência, teoricamente, pode ser que eu esteja enganado, pode ser que eu morda a língua, é mais ele ceder às pressões internacionais do que exercer algum tipo de influência positiva nas ditaduras. A conferir. Não estou afirmando, só fazendo uma ilação, mas é a percepção que eu tenho dado o histórico desse povo que aí está à frente do governo, tá bom? Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão, sorte, sucesso, um grande abraço e tchau. E por favor, inscreva-se. Até mais.